ficamos de pé para ler a Santa Palavra do Senhor. Está no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, diz assim: E veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu no fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpago e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo e mistura com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Glória a Deus. Pode sentar somente até aqui. O que eu entendo, meus irmãos, nessa tarde, essa palavra é que muitos estão brincando e às vezes blasfemando, né? Blasfêmia contra os irmãos, as irmãs de oração, as pessoas que estão em santificação, em santidade, dizem: olha, quer ser muita coisa, não valia nada, vivia no mundo. Você falou muito bem, vivia no mundo, não vive mais. Ele vive fisicamente no mundo, mas com as práticas mundanas não vive mais. Então há uma mudança, é o que a gente prega. Eu prego muito isso para os jovens na rua. Olha, você vai tirar essa tornozeleira, você vai ser um pregador da palavra, só você querer, busca Jesus. Deus vai virar teu cativeiro. Olha como eu vivia, como eu vivo hoje. Hoje eu prego a palavra, eu botava crente para correr, não gostava. E Deus faz assim a diferença. Então nós não devemos nunca blasfemar dos irmãos, a palavra. Às vezes o irmão está falando língua estranha. Ah, isso é o diabo, é Satanás. Irmão, não podemos julgar, blasfemar. Se for o Espírito Santo, como é que fica? Na dúvida é melhor ficar calado. Porque você nunca sabe, nunca veja as pessoas pela aparência. Às vezes Deus usa uma pessoa tão pequenina. Mateus capítulo 11 e versículo 25 diz assim: naqueles tempos disse Jesus: graça te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, revelaste aos pequeninos. Deus usa às vezes um pequenino. Ele não usou Ananias para tirar as escamas dos olhos de Paulo, que no caso era Saulo, né? Que estava ali há 3 dias sem enxergar, mas estava orando, e na visão ele viu um homem chamado Ananias. E Ananias disse: não, eu não vou, porque aquele homem, e muito vejo falar dele, ele perseguia os cristãos, prendia, até matava. E o Senhor abre a boca e diz para ele, com a voz de trombeta, voz de trovão, diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias disse: ô Senhor, não posso desobedecer uma ordem do Senhor. Ananias, o santo de Damasco, ele era um homem santo. Ananias não andava com fofoca, Ananias não andava com imoralidade, Ananias não andava, ele não bebia bebidas fortes, Ananias não fumava cigarro, Ananias não se prostituía, Ananias, ele vivia em oração, em consagração, e vivia em santidade. Ele não desejava o mal de ninguém, ele tinha um sentimento puro, pensava somente nas coisas do alto, de cima. Então, Ananias, o santo de Damasco, a referência desse homem, que ele foi escolhido por Deus para a libertação de Saulo para Paulo. Então nós temos que ter como referência essa passagem maravilhosa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10, que fala sobre Saulo, né? Vou até dar uma olhadazinha, conferir para ver se eu não falei coisas que não convém.
Vê se é Atos 9 mesmo. É Atos 9 e versículo 10. Versículo 10 diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Então Paulo, naquela hora que Ananias chegou, que pôs as mãos sobre ele, as escamas dos seus olhos, ele abriu os olhos e caiu como escamas dos olhos, assim ele tirou toda a cegueira. Sabe quando você tinha aquela doença que até hoje tem, né, conjuntivite, né, e outros no interior chamavam de dordói. Dordói é o novo, meu Deus. E o pessoal não tinha muita experiência, botava até, disse, não, isso que é bom urinar na mão e botar nos olhos que fica bom. Meu Deus. Quando na realidade é uma tremenda de uma heresia. Não faça isso. Não bote urina nos seus olhos não, que isso é ácido. Você pode pegar uma infecção maior nos seus olhos. A minha mãe, na sua ignorância, disseram a ela que chá de bosta de cachorro era bom para sarampo. Nós estávamos doentes, era bem uns 8 meninos doentes lá. Ela, sem dizer nada, botou bosta de cachorro seco dentro de uma chaleira, ferveu e deu para todo mundo tomar o chá. Irmão, nós ficamos bons, mas não por causa do chá, porque já estava ficando bom. Já foi passando os dias e ela tinha dado dos chás e tinha os remédios para febre. E a gente foi ficando bom ali, passando aquela quarentena dentro de casa e foi ficando bom. Mas bosta de cachorro, meu Deus, fervida ela não serve para nada, porque nem contaminar ela vai, porque ela foi fervida, foi matada todo micróbio. Mas bosta de cachorro, urina, curar alguma coisa, meu Deus. Então são coisas que a gente precisa ver, mas Saulo não. Saulo ele voltou a enxergar pela oração, pela imposição das mãos. E a Bíblia diz que ele foi batizado na hora, ele foi cheio na hora do Espírito Santo. Então é isso, gente, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo hoje, pela palavra de Deus. E aqui, voltando para Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, fala que fala sobre as 7 taças, mas um anjo pegava aquele incensário e colhia ali as orações, as lágrimas dos santos, das pessoas que oram, as pessoas. Então, na grande tribulação, quando vier a terça parte da terra for aniquilada, você, eu, nós que estamos em Cristo Jesus, se nós permanecermos, nós vamos se ver livre dessa tribulação, não vamos passar não. Porque se nós passarmos pela tribulação, é porque nós não estamos bem. Eu creio que nós não vamos passar. Eu acho que isso vai vir um arrebatamento, a ressuscitação dos mortos em Cristo, e vai vir um arrebatamento daqueles que estão em Cristo também. E junto com os que foram ressuscitados, encontrará com Cristo nas nuvens, assim que está em Tessalonicenses capítulo 4. Então eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação. Mas você que é teólogo, que acha que sabe muito, se eu estiver errado, que me corrija. Mas eu penso assim, que quem é sujo, que se suje mais. Quem for santo, santifique-se mais ainda. Fique limpo mais ainda. Ô glória! Então, nessa tarde era isso. Que Deus abençoe. Vamos entrar sempre em oração e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Fica na paz de Cristo. Um abraço para todos. Glória a Deus.